Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje é a segunda aula de uma série de 3 sobre ângulos obtidos por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou falar hoje de ângulos alternos. Já já. Muito bem. Seguindo a mesma ideia da aula anterior, temos aqui duas retas paralelas, ó, R paralela a S, RS, cortadas por uma reta T, uma reta transversal. E observem que elas formam 8 ângulos que eu nomeei de 1 a 8, certo? Aplicando a mesma ideia de antes, eu vou dizer dois ângulos inicialmente que são alternos, e os outros eu acho que vocês já vão conseguir ir identificando, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem um detalhezinho a mais que é assim. A gente vai considerar uma parte interna e uma parte externa em relação a essas retas. A parte interna é essa região entre as duas retas, tá? Essa a gente chama de parte interna. Então a parte externa seriam essas duas regiões de fora do meio das duas retas, ok? Então a gente vai olhar primeiro para a parte interna aqui, ó. Os ângulos 3 e 5, eles são chamados alternos, tá? Observem que o 3 está à esquerda dessa reta T e o 5 está à direita dessa reta T, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, que o 3 e o 5 são ângulos alternos internos, porque eles estão nessa região aqui, que é nomeada de região interna, ok? Então, o 3 e o 5. Imagino que já tenham visto com facilidade quais são os outros dois ângulos alternos internos dessa figura, que são o 4 e o 6. Ó, o 4 e o 6. Agora a gente consegue identificar os ângulos alternos externos. Ó, o 2 e o 8. Então, o 2 e o 8. E, por último, o 1 e o 7. São alternos externos. Assim como acontecia nos ângulos correspondentes, ângulos alternos também são congruentes, tá? Vamos escrever aqui, ó, que eles são congruentes. Congruentes. Ou seja, possuem a mesma medida. Então é aquela mesma ideia, né? Digamos que o ângulo 3 meça 50 graus. Então o ângulo 5 também mede 50 graus. Okay? Vamos ver essa aplicação no exercíciozinho? Ó, aqui a gente tem as duas retas paralelas, RS. Esqueci de novo de colocar aqui, ó, que é paralela a S, tá? Bem importante. E observem que o 60 e o 3x são ângulos alternos, né? Alternos internos, ó, como se fosse a posição justamente do 3 e do 5, tá? Então, imagino que alguns já tenham resolvido aí mentalmente qual que é o valor do x, mas digamos que, para quem não conseguiu resolver mentalmente, como é que a gente faria? Eu sei que eles são congruentes, então eu posso dizer isso, posso dizer que eles são iguais, ó. Posso dizer que 3x é igual a 60, né? Porque esses dois são iguais. Aí na equação, esse número que está multiplicando passa dividindo, certo? Então a gente tem x igual a 60 dividido por 3, que vai dar x igual a 20. De fato, né? 3 vezes 20, 60. Ok? E agora o exercício 2. Tá? A gente tem aqui, ó, o ângulo 2x mais 30 e o ângulo 3x menos 10. Se a gente for comparar aqui com a posição dessa nossa figura anterior, esses dois ângulos estariam na posição aí do 1 e do 7, né? Então são ângulos alternos, agora alternos externos, porque estão na parte de fora, entre as duas retas, né? E aqui resolver mentalmente já não é um trabalho tão simples, né, gente? Por isso que utilizar equações se torna bem interessante, tá? Então eu vou fazer isso. Como eu sei que eles são congruentes, eu vou dizer isso, eu vou dizer que eles são iguais, ó. Vou dizer que 2x mais 30 é igual a 3x menos 10. Ok? Aí vou separar aí letras e números, né? Então, ó, 2x menos 3x igual a menos 10 menos 30 menos 10. Passei o 30 para cá, passei o 3x para cá, mudando os sinais, né? Aqui vai dar menos x igual a menos 40. E como x não pode ficar negativo, a gente multiplica isso por menos 1, né? Vou multiplicar aqui por menos 1 em ambos os lados, ó. A gente vai obter x igual a 40 graus. Só verificando aqui, ó. 2 vezes 40 é 80. 80 mais 30 é 110.
3 vezes 40 é 120, 120 menos 10, 110, certo? A aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima.